o instante em que sua consciência desperta e a riqueza deixa de resistir. Napoleon Hill. A mente humana é o único campo onde o destino é plantado. Nada acontece fora antes de acontecer dentro. Existe um instante silencioso, quase imperceptível, em que a consciência desperta. Não é um evento ruidoso, não é uma conquista visível, é um deslocamento interno. Nesse instante, a riqueza deixa de resistir, porque aquilo que a bloqueava não estava no mundo, mas na forma como a mente se relacionava com ele. Antes de avançarmos, respire fundo e permita um instante de consciência. Se estas palavras iluminarem sua mente e fortalecerem sua fé, inscreva-se no canal. Cada novo vídeo é um passo na jornada da mente que cria o próprio destino. Quando a consciência desperta, algo se aquieta. O esforço excessivo perde força. A ansiedade começa a se dissolver. A mente, que antes corria tentando controlar tudo, reconhece que nunca foi o controle que gerou prosperidade, mas o alinhamento. Esse despertar, não, acontece quando você luta mais. Ele acontece quando você compreende melhor. Quando você para de exigir resultados e começa a observar as causas. A resistência à riqueza raramente está ligada à falta de capacidade. Ela nasce do conflito interno. Pensamentos que querem avançar e medos que puxam para trás. Desejos que pedem expansão e crenças que insistem na limitação. Esse conflito cria uma vibração instável, e uma vibração instável não sustenta a prosperidade. A consciência desperta resolve esse conflito não escolhendo um lado, mas reorganizando o centro. Napoleon Hill percebeu ao estudar mentes extraordinárias que o sucesso duradouro surgia quando o indivíduo alcançava clareza interior. Não clareza de metas apenas, mas clareza de identidade. Essas pessoas sabiam quem eram antes de saberem o que queriam. Essa certeza silenciosa criava uma força invisível. A riqueza deixava de ser algo perseguido e passava a ser algo permitido. Existe um instante preciso em que você percebe que está cansado de resistir, cansado de lutar contra o tempo, cansado de competir, cansado de se provar. Nesse instante, a consciência desperta porque o esforço deixa de ser idolatrado. Você começa a sentir que há outro caminho. Um caminho onde a prosperidade não precisa ser arrancada da vida, mas acolhida. A consciência desperta começa a perceber padrões. Você nota como certos pensamentos se repetem, como certas emoções surgem sempre antes de decisões equivocadas, como o medo se disfarça de prudência. Esse reconhecimento não vem acompanhado de culpa. Ele vem acompanhado de lucidez. A lucidez é o início da reprogramação da mente, não pela força, mas pela verdade. A riqueza resiste quando a mente está fragmentada, quando uma parte quer crescer e outra quer se esconder, quando uma parte confia e outra duvida. A consciência desperta integra essas partes. Ela não elimina o medo, ela o coloca no lugar certo. O medo deixa de governar e passa a informar. Essa mudança altera completamente a vibração mental. Quando a vibração se estabiliza, a lei do pensamento opera com precisão. Pensamentos deixam de ser pedidos ansiosos e se tornam afirmações silenciosas. Emoções deixam de ser reações e se tornam sinais. A prosperidade começa a responder não ao desespero, mas à coerência. Não à pressa, mas à clareza. Escreva nos comentários o que sua mente aprendeu hoje. A fé consciente nasce nesse ponto, não como esperança distante, mas como confiança serena. Você começa a sentir que não precisa entender tudo para avançar, que não precisa de garantias absolutas para dar o próximo passo. Essa fé não é cega, ela é lúcida. Ela nasce da percepção de que quando a consciência desperta, você passa a caminhar com algo maior do que o medo. A disciplina interior sustenta esse estado, não como rigidez, mas como compromisso com a clareza. Você começa a proteger sua mente de ruídos desnecessários. Escolhe melhor onde coloca a atenção. Observa antes de reagir. Esse simples ajuste cria espaço interno.
E onde há espaço, a riqueza deixa de resistir. A prosperidade verdadeira começa a se manifestar primeiro como alinhamento. Decisões se tornam mais simples, caminhos ficam mais claros, pessoas certas se aproximam. O tempo parece cooperar, não porque a vida mudou, mas porque você mudou a forma de se relacionar com ela. A consciência desperta altera o campo ao redor sem esforço visível. Napoleon Hill ensinava que a mente focada em um propósito claro atrai forças invisíveis que cooperam com esse propósito. Esse foco não nasce do barulho mental, ele nasce do silêncio consciente. Quando a consciência desperta, o propósito deixa de ser confuso. Ele se revela com naturalidade. E quando o propósito se revela, a riqueza encontra caminho. O instante do despertar não é espetacular. Ele é simples. Você apenas percebe que não precisa mais resistir, que não precisa mais lutar contra si mesmo, que não precisa mais provar nada ao mundo. Essa rendição não é fraqueza, é maturidade espiritual. É nesse ponto que a riqueza deixa de encontrar barreiras internas. E este é apenas o começo. Na próxima parte, você compreenderá por que esse despertar da consciência confronta o medo mais profundo do ser humano e como esse confronto é exatamente o ponto onde a riqueza começa a fluir sem resistência. Quando a consciência começa a silenciar de verdade, algo profundo se revela. Não é conforto imediato, é confronto. O silêncio não embala, ele expõe. Ele traz à superfície aquilo que o ruído escondia. Medos antigos, desejos não assumidos, intenções confusas. Muitos fogem desse estágio porque confundem silêncio com vazio, mas o silêncio é cheio de verdade. E a verdade, antes de libertar, pede coragem. É nesse ponto que o maior conflito interno se manifesta. A mente, acostumada a dominar, resiste. Ela tenta preencher o silêncio com pensamentos repetidos, justificativas, análises excessivas. Ela teme perder o controle. Mas o controle nunca foi força, sempre foi medo disfarçado. A consciência silenciosa não busca controlar, ela busca alinhar. E quando esse alinhamento começa, a estrutura interna que sustentava a escassez começa a ruir. Napoleon Hill percebeu que a maioria das pessoas fracassa não por falta de capacidade, mas por excesso de ruído interior. Uma mente barulhenta não consegue sustentar foco. Uma mente fragmentada não consegue atrair prosperidade duradoura. Hill ensinava que a riqueza nasce da clareza de propósito, e propósito não nasce no barulho. Ele nasce no silêncio consciente, onde a intenção se torna pura e a dúvida perde espaço. Quando a consciência silencia, você começa a perceber algo desconcertante. Muitas das suas escolhas foram guiadas pelo medo de perder, não pelo desejo de criar. O silêncio mostra isso sem acusar. Ele apenas revela onde você se adaptou demais, onde se diminuiu, onde aceitou menos do que sua consciência sabia ser possível. Esse reconhecimento dói por um instante, mas logo se transforma em libertação. Porque ver é o primeiro passo para mudar. A riqueza verdadeira não responde a uma mente em conflito, ela responde a uma mente integrada. Quando você silencia, pensamentos deixam de competir entre si, emoções deixam de puxar em direções opostas, a vibração mental se estabiliza. E essa estabilidade cria um campo fértil, onde a prosperidade pode se manifestar sem resistência. A lei do pensamento atua com precisão quando não há sabotagem interna. Escreva nos comentários o que sua mente aprendeu hoje. O medo tenta se manter vivo nesse estágio. Ele se apresenta como prudência exagerada, como adiamento constante, como necessidade de mais garantias. Mas a consciência silenciosa reconhece esse truque. Ela sabe que crescimento sempre envolve atravessar o desconhecido. Não com imprudência, mas com fé consciente. A fé consciente não exige provas antes do passo. Ela se fortalece no movimento alinhado. A disciplina interior sustenta esse processo, não como rigidez, mas como fidelidade à clareza recém-descoberta.
você começa a proteger seu silêncio. Evita ambientes que drenam sua energia. Observa pensamentos que desalinham. Corrige hábitos que mantinham o ruído ativo. Essa disciplina não isola você do mundo. Ela fortalece sua presença no mundo. Porque agora você age a partir de um centro firme. A reprogramação da mente acontece de forma natural nesse estado. Você não força novos pensamentos. Eles surgem espontaneamente, mais claros, mais simples, mais coerentes. Pensamentos antigos tentam retornar, mas já não encontram a mesma base emocional. O silêncio dissolveu a carga que os sustentava. A mente passa a servir à consciência, não a dominá-la. Essa inversão muda tudo. A prosperidade começa a se manifestar primeiro como alinhamento. Decisões ficam mais fáceis. Intuições se tornam mais confiáveis. O tempo parece cooperar. Pessoas certas aparecem. Oportunidades surgem sem desgaste excessivo. Não é acaso. É compatibilidade vibracional. Quando a consciência silencia, você passa a ouvir o ritmo certo da vida. E ao respeitar esse ritmo, você entra no fluxo da abundância. Há uma serenidade que acompanha esse processo. Uma sensação de que você não precisa mais correr, não precisa competir, não precisa provar. Essa serenidade não é acomodação, é maturidade. É o sinal de que a mente parou de lutar contra a própria consciência. Quando essa luta termina, a energia antes desperdiçada se transforma em força criadora. Napoleon Hill observou que os maiores realizadores tinham a capacidade de manter a mente calma, mesmo em ambientes caóticos. Eles não se deixavam contaminar pelo ruído externo, porque haviam aprendido a preservar o silêncio interno. Esse silêncio não os afastava da ação. Pelo contrário, tornava suas ações mais precisas, mais eficazes, mais alinhadas ao resultado desejado. O silêncio da consciência também revela algo essencial sobre o medo. O medo não é um inimigo a ser combatido. Ele é um sinal de desalinhamento. Quando você silencia, percebe que o medo surge sempre que a mente tenta assumir o controle sozinha. Quando a consciência retoma a condução, o medo perde função. Ele não desaparece instantaneamente, mas deixa de comandar. Esse estágio prepara você para a revelação final. A compreensão que desloca definitivamente o poder. Uma compreensão que transforma a relação com o mundo, com o dinheiro, com o tempo e com o próprio destino. Na próxima parte, essa verdade se manifesta com clareza total, encerrando o conflito interno e revelando por que o silêncio da consciência é o verdadeiro portal da riqueza. Há um instante decisivo em que o silêncio deixa de ser prática e se torna estado. Não é mais algo que você faz, é algo que você habita. Nesse instante, a consciência não procura respostas, porque reconhece a verdade que sempre esteve presente. A mente aquieta porque compreende que já não precisa defender, provar ou antecipar. O silêncio torna-se plenitude, e nessa plenitude, o segredo da riqueza se revela com simplicidade incontestável. Quando a consciência silencia, você percebe que a força nunca esteve no esforço desesperado, nem na vigilância constante, nem no controle das circunstâncias. A força sempre esteve no centro que observa sem se confundir. Nesse centro, o poder retorna ao lugar certo. E então, a revelação se estabelece com clareza serena. Quando você entende que nada externo controla você, o poder muda de lugar. Ele se desloca das situações, das opiniões, do medo e se instala definitivamente na sua consciência, desperta. Esse deslocamento transforma a relação com tudo. Você deixa de negociar sua paz em troca de promessas futuras. Deixa de reagir ao mundo como se estivesse sempre em desvantagem. A mente, agora a serviço da consciência, organiza pensamentos com precisão. Emoções se tornam mensageiras, não governantes. A vibração mental se estabiliza num tom que não oscila ao sabor dos acontecimentos. E é essa estabilidade que cria riqueza duradoura. Napoleon Hill compreendeu esse princípio ao estudar a natureza do êxito humano.
Ele percebeu que os grandes realizadores não se moviam a partir do medo da perda, mas da clareza do propósito. Essa clareza não nasce do excesso de pensamento, mas do silêncio interior que permite à intenção se tornar pura. Quando a intenção é pura, a lei do pensamento atua sem resistência. O invisível coopera com o alinhamento. A prosperidade assume, então, um novo significado. Ela deixa de ser perseguição e se torna consequência. Você não corre atrás. Você se torna compatível. Não força portas. Reconhece as que se abrem. Não implora oportunidades. Discernem-se as que ressoam. O silêncio da consciência afina a percepção. E uma percepção afinada reconhece o valor antes da aparência. Escreva nos comentários o que sua mente aprendeu hoje. Há uma serenidade profunda que acompanha esse estado. Você percebe que não precisa mais carregar o peso de controlar tudo. O controle excessivo nasce da desconfiança. A confiança nasce da consciência desperta. Quando você confia, não abandona a ação. Abandona a ansiedade. Age com firmeza tranquila. Essa firmeza reorganiza o campo ao redor. Pessoas sentem, situações respondem, caminhos se alinham. A disciplina interior sustenta esse estado como um guardião silencioso. Não é rigidez, é fidelidade. Fidelidade ao silêncio que esclarece. Fidelidade à vibração que fortalece. Fidelidade à clareza que orienta. Essa disciplina impede que o ruído antigo retome o comando nos momentos de pressão. Ela preserva o centro. E quando o centro permanece firme, o mundo deixa de parecer hostil. A fé consciente se aprofunda aqui, não como esperança distante, mas como confiança vivida. Você confia porque está alinhado. Confia porque percebe que o tempo responde à maturidade interior. Confia porque entende que a riqueza verdadeira não se antecipa à consciência. Ela acompanha, ela amplia, ela confirma. O que chega, chega inteiro, no ritmo exato da sua coerência. A reprogramação da mente se consolida nesse estágio. Pensamentos antigos tentam retornar, mas já não, encontram a mesma base emocional. O silêncio dissolveu a carga que os sustentava. Você observa e escolhe, observa e solta, observa e permanece. Essa capacidade de permanecer é poder. Não o poder que impõe, mas o poder que sustenta. Você começa a notar mudanças sutis e consistentes. Decisões se tornam simples, relações se tornam mais verdadeiras. O tempo parece cooperar. A vida responde sem necessidade de confronto. Não porque tudo ficou fácil, mas porque você deixou de lutar contra o fluxo. O silêncio da consciência ensina quando avançar e quando esperar. Ensina que riqueza não é correr mais rápido, mas caminhar alinhado. Napoleon Hill ensinava que a mente focada em um propósito claro atrai forças invisíveis que cooperam com esse propósito. Esse foco não se mantém em meio ao ruído. Ele se mantém no silêncio disciplinado. O silêncio não paralisa, ele direciona. Ele revela o passo certo. Ele protege a intenção do desgaste. Ele mantém o poder no lugar correto. Há um ponto em que você compreende que o segredo da riqueza não é acumular, mas alinhar. Não é competir, mas cooperar com a própria consciência. Não é controlar o mundo, mas governar o interior. Quando essa compreensão se instala, a vida se reorganiza por consequência. O que precisa sair, sai. O que precisa chegar, encontra caminho. O que precisa amadurecer, encontra tempo. Chegamos ao encerramento desta travessia. Um encerramento que não fecha, mas inaugura. Inaugura uma nova forma de criar, escolher e viver. Uma forma em que o silêncio não é ausência, mas fonte. Em que a consciência não é espectadora, mas condutora. Em que a riqueza não é promessa distante, mas expressão natural de um espírito alinhado. Se estas palavras iluminaram sua mente e fortaleceram sua fé, inscreva-se. Porque cada novo vídeo é um passo na jornada da mente que cria o próprio destino.